26 anos atrás, por volta das 2h20, uma mesma notícia começou a aparecer em todos os jornais do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, do estado inteiro. Ao final daquele dia, essa mesma notícia dominava os jornais do país inteiro. Era início de uma tarde comum de segunda-feira no Rio de Janeiro. O ônibus da linha 174 seguia seu trajeto entre a Gávea e a Central do Brasil. Dentro do veículo, passageiros voltavam do trabalho, iam para os seus compromissos ou simplesmente seguiam seu caminho. Nesse momento, entra no ônibus aparentemente mais um passageiro comum. Ele era Sandro Barbosa do Nascimento. E não, ele não era só mais um passageiro. O comportamento do homem começou a chamar a atenção logo que chegou. Segundo alguns passageiros, Sandro teria pulado a roleta assim que entrou no ônibus, o que já chamou a atenção dos outros passageiros. Sandro estava armado com um revólver .38, que segundo relatos, estava visível na cintura dele. Ele não entrou gritando e anunciando sequestro e pegando reféns. A situação começou como um assalto comum, o que era normal no Rio naquela época. Pouco tempo depois, Sandro mostrou a arma e começou a exigir dinheiro e os pertences dos passageiros. Ele parecia ficar cada vez mais nervoso, mas o que com certeza foi um ponto de virada nessa história toda foi quando uma das passageiras conseguiu chamar a atenção de alguns policiais que passavam por ali. Foi aí que Sandro entrou em pânico e a situação toda mudou. Quando viu a polícia se aproximando, o assalto rapidamente se transformou em uma crise com reféns. Ele começou a gritar que mataria os passageiros caso a polícia chegasse mais perto e obrigou todo mundo a ficar abaixado dentro do ônibus. Foi nesse momento que o motorista, o cobrador e alguns dos passageiros conseguiram fugir. O restante não teve essa sorte e permaneceram no ônibus sob a mira do revólver de Sandro. Toda a situação, que já era tensa, foi piorando muito rápido. Luciana Carvalho foi uma das primeiras reféns que foram diretamente ameaçadas por Sandro. Segundo reconstruções do caso, ela foi obrigada a ir para a frente do ônibus com a arma em sua cabeça. Em seguida, Sandro atirou contra o vidro do veículo numa tentativa de intimidar a polícia lá fora. Mas já nesse momento, os fotógrafos e cinegrafistas começavam a cercar a cena. E esse é um detalhe bem importante, pois muitos dos especialistas apontaram que Sandro ficava cada vez mais nervoso quando a presença policial e o número de câmeras aumentavam. Alguns sobreviventes relataram que ele parecia bem confuso, cansado e desorganizado durante boa parte da negociação. Apontava a arma para várias pessoas e ameaçava matar constantemente. O caso dominou a programação da televisão brasileira. O que acontecia naquele ônibus foi de uma ocorrência policial para quase um reality show transmitido em tempo real para milhões de pessoas. Os policiais circulavam sem coordenação clara, os jornalistas se aproximavam cada vez mais e os curiosos se aglomeravam ao redor do ônibus. Lá dentro, Sandro continuava dizendo que mataria alguém caso a polícia tentasse entrar. Alguns reféns choravam, outros tentavam manter a calma. Foi nesse momento que aconteceram algumas das imagens mais marcantes desse caso. Sandro obrigou reféns a escrever mensagens nos vidros do ônibus usando batom. Frases como "ele vai matar geral" e "ele tem pacto com o diabo" apareceram nas transmissões ao vivo e se tornaram símbolos do sequestro do ônibus 174. As emissoras mostravam aquelas imagens repetidamente e o país inteiro assistia a tudo em choque. Existe um detalhe importante aqui. Sandro parecia compreender perfeitamente o impacto da televisão naquele momento. Em vários trechos da negociação ele olhava diretamente para as câmeras. Depois do desfecho do caso, psicólogos e especialistas em gerenciamento de crises analisaram o caso afirmando que a exposição extrema da mídia provavelmente agravou ainda mais o estado psicológico dele. Os próprios policiais estavam sendo pressionados pelas câmeras. Cada decisão era observada ao vivo pelo país inteiro. Cada erro se tornava imediatamente público, e isso contribuiu para aumentar ainda mais a tensão da operação. Muitas pessoas que acompanhavam a transmissão acreditavam que o pior já havia passado. Horas de negociação tinham se passado e nenhum refém havia sido ferido. Só que justamente nesse momento começou a se formar a sequência de decisões que terminaria no desfecho mais traumático de toda essa história. No fim da tarde, depois de quase 5 horas de negociação, a tensão ao redor do ônibus 174 já era insustentável. O cansaço físico e psicológico afetava todo mundo envolvido naquela cena. Os reféns estavam exaustos, a polícia demonstrava dificuldade para manter o controle da operação e Sandro parecia cada vez mais instável. Em determinado momento começou a circular a informação de que ele pretendia deixar o ônibus usando uma das reféns como escudo humano. A polícia se preparou rapidamente para uma possível reação. A refém escolhida por Sandro foi a professora Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos. Ele saiu lentamente do ônibus segurando Geisa por trás, com a arma apontada para a cabeça dela. O sequestrador caminhava cercado por policiais armados, enquanto tentava chegar até uma viatura.
Do lado de fora, policiais do BOPE aguardavam uma oportunidade para neutralizar Sandro. O problema é que a situação era extremamente delicada. O sequestrador mantinha Geisa colado ao próprio corpo, o que deixava bem difícil qualquer disparo preciso. Mesmo assim, em questão de segundos, uma decisão foi tomada. Um policial atirou, mas o tiro não atingiu Sandro da forma esperada. O projétil acabou acertando parcialmente Geisa, e naquele instante, a situação saiu completamente do controle. Geisa foi atingida de raspão no rosto. Nesse mesmo instante, segundo as imagens do momento, ela parece perder a sustentação e parece cair por cima de Sandro. A reação do sequestrador foi imediata. Sandro disparou várias vezes contra a professora. As imagens ao vivo registraram o momento em que ela caiu no chão enquanto policiais corriam desesperadamente em direção aos dois. Em questão de segundos tinha começado e acabado. A operação, que durante horas parecia caminhar para um possível desfecho negociado, terminou em caos absoluto diante das câmeras. Geisa foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A morte dela provocou uma comoção imediata no Brasil inteiro, principalmente pela brutalidade da cena e pela sensação de que a tragédia poderia ter sido evitada. Sandro foi dominado logo após os disparos. Os policiais imobilizaram violentamente e colocaram dentro de uma viatura da polícia militar. Naquele momento, muitas pessoas acreditavam que ele seria preso e responderia pelo crime na justiça, mas poucas horas depois veio uma segunda revelação. Sandro Barbosa do Nascimento apareceu morto dentro da viatura policial. Ele morreu por asfixia mecânica. A suspeita de estrangulamento levou imediatamente novas discussões sobre abuso policial, vingança e execução. Em vez de encerrar a tragédia, a morte do sequestrador ampliou ainda mais o impacto do caso. A opinião popular sobre o desfecho de Sandro ficou dividida e continua assim até os dias de hoje. Especialistas criticaram o despreparo da operação e a exposição excessiva da mídia e a ausência de controle da situação. Ao mesmo tempo, muitos brasileiros enxergavam Sandro apenas como um criminoso extremamente perigoso que precisava ser contido a qualquer custo. No meio dessa discussão toda sobre se Sandro merecia o fim que teve, sobre a atuação da polícia e sobre a cobertura pesada da mídia ao vivo, um rosto e um nome não poderia sair de foco. O rosto e o nome de Geisa Firmo Gonçalves, a única vítima inocente do sequestro do ônibus 174. Geisa era professora e tinha apenas 20 anos. Era descrita como uma jovem tranquila, dedicada aos estudos e ao trabalho, e naquele 12 de junho de 2000, ela apenas voltava para casa como milhares de pessoas fazem diariamente no Rio de Janeiro. Em poucas horas, acabou entrando para a história de uma das formas mais horríveis possíveis. Durante o sequestro, Geisa ficou grande parte do tempo entre os outros reféns dentro do ônibus. Conforme Sandro foi se tornando mais agressivo e instável, ela acabou sendo escolhida por ele para ser seu escudo, para que ele conseguisse sair do ônibus. Existe também uma outra informação que começou a circular na época de que Geisa estaria grávida quando morreu, mas é importante mencionar aqui que essa parte da história aparece de forma inconsistente nas fontes. Algumas reportagens e depoimentos citam uma possível gravidez de cerca de 2 meses, enquanto outras sequer mencionam esse assunto. A memória de Geisa também permaneceu viva de outras formas. Uma escola municipal no Rio de Janeiro recebeu seu nome como homenagem. Mesmo décadas depois, o nome dela continua sendo citado sempre que o caso do ônibus 174 volta ao debate público. Mas com o tempo, uma outra discussão começou a ganhar espaço lentamente. Até que ponto o próprio Estado ajudou a construir o homem que entrou armado naquele ônibus naquela tarde e acabou com a vida de uma professora de 20 anos? Porque para entender por que o caso do ônibus 174 aconteceu, é impossível ignorar a história de Sandro Barbosa do Nascimento. Sandro nasceu em 1978 e cresceu em um ambiente marcado por violência extrema desde os primeiros anos de vida. Ele nunca conheceu o pai, e ainda criança presenciou um dos episódios mais traumáticos que alguém pode viver. Quando tinha cerca de 6 anos de idade, viu a própria mãe grávida ser assassinada a facadas durante uma briga. Ele passou parte da infância entre parentes, instituições e as ruas do Rio de Janeiro. Ainda muito novo, começou a viver em uma situação de abandono nas regiões centrais da cidade, convivendo diariamente com fome, violência, drogas e crimes. Naquele período, o Rio enfrentava um crescimento intenso da população de crianças em situação de rua. Muitos menores sobreviviam através de pequenos furtos e esmolas, enquanto enfrentavam violência constante, tanto de criminosos quanto da própria polícia. Ao longo da adolescência, passou por instituições para menores infratores ligadas ao antigo sistema da FEBEM. O sistema já era amplamente criticado na época por denúncias de violência, maus tratos, superlotação e ausência de recuperação social efetiva. Sandro também acumulou registros policiais por furtos, roubos e outras ocorrências menores ao longo da juventude. Mas existe um episódio específico da
vida dele que mudaria completamente a forma como o Brasil enxergaria o caso do ônibus 174 anos depois. Porque antes de sequestrar um ônibus diante das câmeras, Sandro já tinha sobrevivido a um dos massacres mais chocantes da história brasileira, a chacina da Candelária. E foi justamente esse detalhe que transformou a história do ônibus 174 em algo muito maior do que um crime transmitido ao vivo. Cerca de 7 anos antes do sequestro do ônibus, o centro do Rio de Janeiro foi palco de um dos episódios mais brutais da história recente do Brasil. Na região da Igreja da Candelária, dezenas de crianças e adolescentes em situação de rua dormiam próximos ao local quando homens armados abriram fogo contra o grupo. O ataque deixou 8 jovens mortos e vários feridos. As investigações apontaram o envolvimento de policiais militares no massacre. O caso ganhou repercussão internacional. Organizações de direitos humanos denunciaram o episódio como uma execução contra crianças pobres que viviam invisíveis para o restante da sociedade. Sandro estava lá naquela noite. Esse detalhe só se tornaria conhecido anos depois, após o lançamento do documentário Ônibus 174. Até então, grande parte do país enxergava Sandro apenas como o sequestrador transmitido ao vivo pela televisão. Mas descobrir que ele havia escapado de um massacre envolvendo policiais mudou profundamente a forma como muitas pessoas o enxergavam. Um garoto criado em abandono extremo e exposto desde cedo a traumas brutais, eventualmente retornava ao centro da atenção nacional da pior forma possível. Isso não transformou Sandro em inocente. Esse ponto sempre gerou discussões intensas quando o caso voltou ao debate público. O documentário e muitos outros estudos não tentam absolver o sequestrador pelas ameaças, pelo terror psicológico ou pela morte de Geisa. O que passou a ser discutido era outra questão. Até que ponto o próprio Estado falhou repetidamente antes daquele 12 de junho de 2000. Porque olhando para a trajetória de Sandro, muita gente começou a enxergar uma sequência contínua de abandono. A morte violenta da mãe na infância, a vida nas ruas, o contato precoce com a criminalidade, as passagens por instituições problemáticas, a sobrevivência a uma chacina e o sistema prisional, e anos depois, o terror transmitido ao vivo dentro do ônibus 174. Foi justamente essa leitura mais social e psicológica do caso que começou a ganhar força após o lançamento do documentário de José Padilha. Antes disso, a narrativa dominante era muito mais simples. Um criminoso perigoso havia sequestrado um ônibus e provocado uma tragédia. Depois do documentário, a discussão ficou mais desconfortável para o país. Nós temos um terceiro elemento para comentar nessa história toda: a polícia. Enquanto o sequestro acontecia e as horas passavam, os erros da polícia começaram a ficar cada vez mais evidentes, tanto para especialistas quanto para o público que assistia tudo ao vivo pela televisão. Um dos principais problemas foi o isolamento da área. O perímetro ao redor do ônibus nunca esteve completamente controlado. Jornalistas, cinegrafistas e curiosos conseguiram se aproximar demais da cena. Em alguns momentos, repórteres praticamente disputavam espaço com policiais. Isso tudo deixou a negociação com um clima totalmente desorganizado, caótico mesmo. A presença das câmeras mudava completamente o comportamento de Sandro. Ele percebia que estava sendo observado por milhões de pessoas e, segundo muitos especialistas, passou a agir também em função dessa atenção. Também existiam falhas claras de coordenação entre os próprios policiais. Durante o sequestro, ficou evidente que diferentes equipes atuavam sem uma estratégia alinhada. As negociações eram desorganizadas e a comunicação entre os policiais era confusa em vários momentos. Enquanto alguns policiais tentavam manter o contato com Sandro, outros circulavam armados ao redor do ônibus de maneira visível, aumentando ainda mais a pressão psicológica da situação. Mas o momento mais criticado de toda a operação aconteceu no final. Quando Sandro saiu do ônibus usando Geisa como escudo, a decisão de efetuar o disparo foi tomada em questão de segundos. O problema é que o sequestrador mantinha a refém extremamente próxima ao corpo, tornando o tiro arriscado desde o início. O disparo falhou e atingiu Geisa de raspão no rosto e desencadeou imediatamente os tiros que de fato a mataram, efetuados por Sandro. E como se não bastasse, quando Sandro já tinha sido capturado, outra ação contraditória da polícia apareceu. Sandro foi colocado dentro de uma viatura policial ainda vivo. Poucas horas depois, morreu por asfixia mecânica. A conclusão levantou suspeitas imediatas de execução por parte dos policiais responsáveis pela prisão. Na prática, o Estado aparecia dos dois lados daquela história. De um lado, tentando conter o sequestrador diante das câmeras. Do outro, sendo acusado de agir com violência extrema mesmo depois da rendição do criminoso. Isso sem falar do papel do Estado na
na formação de Sandro, ou da omissão dele na formação de Sandro, como você preferir. Nos primeiros anos após o sequestro, a memória do ônibus 174 ainda estava muito ligada às imagens caóticas transmitidas ao vivo pela televisão. Para grande parte da população, o caso era lembrado principalmente pela tensão do cerco policial, pelos reféns desesperados e pelo momento em que Geisa foi atingida. A figura de Sandro continuava sendo associada quase exclusivamente à imagem de um sequestrador violento e emocionalmente instável. Mas isso começou a mudar em 2002 com o lançamento do documentário 174, dirigido por José Padilha. O filme reconstruiu o caso usando imagens reais da transmissão ao vivo, entrevistas com policiais, especialistas, sobreviventes, assistentes sociais e pessoas que conviveram com Sandro ao longo da vida. Em vez de tratar o episódio apenas como um sequestro de um ônibus com uma vítima fatal, o filme passou a investigar quem era aquele homem antes de entrar armado no ônibus. Pela primeira vez, muita gente descobriu os detalhes da infância de Sandro, da vida nas ruas e da sobrevivência da chacina da Candelária. O sequestrador deixou de ser apenas um vilão do ônibus 174 e passou a representar também um retrato de um sistema social profundamente falho. O documentário causou impacto porque não oferecia respostas fáceis. Ele não tentava transformar Sandro em herói, vítima inocente ou um símbolo da injustiça social. Ao mesmo tempo, também não reduzia toda a história à ideia de um criminoso monstruoso agindo por pura maldade. Esse equilíbrio foi o que fez o documentário se tornar tão respeitado dentro e fora do Brasil. Até hoje, Ônibus 174 é frequentemente citado como um dos documentários brasileiros mais importantes já produzidos, justamente por transformar um caso policial em uma discussão sobre desigualdade, violência urbana e o papel da mídia. Anos depois, a história também inspirou o filme Última Parada 174, dirigido por Bruno Barreto. Diferente do documentário, um longa de ficção focava principalmente na juventude de Sandro e em sua trajetória antes do sequestro. 26 anos depois, aquele ônibus ainda continua provocando a mesma sensação desconfortável em quem revê aquelas imagens. Nenhuma história de violência, traumas e abandono na infância apaga a responsabilidade de Sandro pelo terror dentro do ônibus ou pela morte de Geisa Firmo Gonçalves, mas o próprio caso acabou obrigando muita gente a se questionar. Até que ponto tragédias como essa começam muito antes do momento em que aparecem na TV? Porque quando o país inteiro finalmente olhou para Sandro Barbosa do Nascimento, ele já estava armado dentro de um ônibus cercado pela polícia. Antes disso, ele tinha sido apenas mais uma criança invisível vivendo nas ruas do Rio de Janeiro. E no fim, talvez exista algo profundamente simbólico no fato de que o Brasil inteiro tenha parado para assistir o ônibus 174 ao vivo, mas não tenha conseguido enxergar a história que vinha sendo construída muito antes daquela tarde começar. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!